Fala pessoal, estou aqui então para o nosso terceiro vídeo, tá? Bom, gente, relação coordenadas cartesianas e relação das coordenadas polares, tá? Então, de forma bem rápida, tá? Fazer alguns exemplos para vocês dessa forma de conversão, tá? Então, quando eu tenho coordenadas polares para transformá-las para coordenadas retangulares, a gente vai estar utilizando a relação trigonométrica, né? Então, R cosseno de θ, né? E o y vai ser r seno de θ, tá? Trigonometria relacionada. E retangulares para polares, o raio pode ser obtido então pelo teorema de Pitágoras, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou se você preferir a relação de distância entre dois pontos, tá? E o ângulo vai ser obtido pela tangente de θ, né? No caso y sobre x. Na verdade, a gente vai estar utilizando o arco tangente, tá? E para isso, ou a gente vai utilizar tabelas, tá? Para conseguir encontrar esse ângulo, ou seja, determinamos o valor da tangente, através do valor da tangente, a gente localiza qual é o valor do angular, né? Das coordenadas angular, tá? Ou a gente vai utilizar a calculadora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês isso, mas a calculadora a gente tem algumas pequenas ressalvas no caso de retangular para polares. Tá? Então, encontre as coordenadas polares, né? Desculpe, retangulares do ponto Q, 3, 5π sobre 6. Tá, gente? Então, radial 3, raio 3, né? Se a gente pensar lá no GeoGebra, rapidinho, né? A gente tem um ponto, então, de raio igual a 3, tá? Um ponto de raio igual a 3, e ele está localizado, como eu disse, a 5π sobre 6. Né? Então, 5 partes de 30 graus. 1, 2, 3, 4, 5, ele está localizado exatamente neste ponto. Tá? Deixa eu só excluir algumas informações que não são interessantes. Né? Apaguei tudo sem querer. Está localizado aqui. Tá? Poderia também vir aqui mudar a grade, né? Como eu comentei com vocês. A gente pode vir e mudar a grade para coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas e ter uma observação da localização desse ponto. Tá? Só excluir esse cara, esse cara e este cara. Tá? Então, nosso ponto de análise é esse carinha aqui. Tá? Bom, por coordenadas cilíndricas, né? Desculpe, coordenadas polares, já estou querendo entrar nas coordenadas cilíndricas, tá? Então, o valor da coordenada x, né, ou a nossa abscissa, ele vai ser definida pelo valor de raio, 3 vezes o cosseno de 5π sobre 6, tá? Bom, se eu for utilizar uma tabela, que eu já disponibilizei aqui, a gente pode procurar, então, 5π sobre 6, o ângulo 5π sobre 6 é o ângulo de 150 graus, o valor de cosseno desse ângulo é menos a raiz de 3 sobre 2, né? O que vai, então, tender aqui, né? Note que ele é um ponto do segundo quadrante, tá? Então, nós teremos 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Muitas abas abertas. Menos raiz de 3 sobre 2, o que vai nos gerar aqui, então, 3 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Tá? E a nossa coordenada y, né, ou a nossa ordenada, ela vai ser 3 vezes o seno de 5π sobre 6. Que vai ser, então, 3 vezes o seno de 5π sobre 6, ele é meio, né? Então, meio vezes meio, que vai gerar para nós aqui o ponto 3 sobre 2. Tá? Então, o ponto Q, em coordenadas retangulares,
ele é formado pelo ponto menos 3 raiz de 3 sobre 2, coordenada abscissa, né? E coordenada da ordenada, raiz de 3 sobre 2. Tá? Tenho aqui a localização. É possível você fazer isso na calculadora? Sim, também é, mas você não vai estar trabalhando com essas frações, certo? Bem tranquilo essa conversão de retangular para, polar para retangular, tá? Agora, né, aqui, converto o ponto, né, de coordenadas polares para cartesianas. Então, nesse caso, nós teríamos aqui, eu vou utilizar uma representação um pouco mais rápida, né, se vocês preferirem, isso aqui ajuda muito, tá? A gente pode usar também essa forma aqui, ó, essa relação. Eu posso colocar R θ, né, radial angular, implica que em cartesiana ela vai ser R cosseno θ, vírgula R seno θ. Isso aqui também facilita um pouco para fazer essa conversão. Logo, nós temos 2π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus. Tá? Isso vai implicar que nós teremos 2 vezes o cosseno de π sobre 3, 2 vezes o seno de π sobre 3. Certo? Então, o nosso ponto 2π sobre 3, ele vai ser, em coordenadas cartesianas, o ponto cosseno de π sobre 3, né? Π sobre 3, ângulo de 60 graus, ele é meio e raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, 2 vezes meio e 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, o que nos gera, então, o ponto 1 raiz de 3, em coordenadas cartesianas, certo? Uma forma organizada, não ficar calculando separadamente, obter essa coordenada, então, cartesiana através das polares. Tá? Agora, tá, gente, vem então a questão da conversão da retangular para polar, né? Então, eu tenho o ponto 3 e 2, tá? E pretendo determinar, então, o ângulo em coordenadas polares. Tá? Então, o raio vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, a coordenada abscissa ao quadrado mais a coordenada, a ordenada ao quadrado, tá? E o ângulo, né, a tangente do ângulo vai ser a coordenada y dividido pela coordenada x. Tá? Então, vamos fazer aqui rapidamente para a gente determinar esse valor. Tá? O valor de R, então, ele vai ser obtido. Tá? Lembrando, tá, gente, sempre fazer essa referência. Este ponto, ele apresenta tanto ordenada e abscissa positiva, então ele pertence ao primeiro quadrante. Essa é uma informação muito importante. Tá? Então, nós vamos ter aqui 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter 9 mais 4. O nosso raio vai ser, então, 9 mais 4, 13, tá? Raiz quadrada de 13. Certo? E a nossa ângulo, né? A gente vai determinar a tangente. A tangente da coordenada angular, ela vai ser dada, então, por x, ou por y, que é 2, dividido por 3, né? 2 terços. Mas a gente precisa achar o ângulo θ, né? Então, o ângulo θ, ele vai ser igual ao arco tangente, ou seja, o ângulo que possui a tangente igual a 2 terços. Tá? Vamos olhar na nossa tabela, ver se a gente tem tangente igual a 2 terços. Né? Então, note que nessa nossa tabela, todos os valores de tangente, né, que nós temos aqui, não apresenta tangente 2 terços. Tá? Por que que isso acontece? Tá? Essa tabela é dos arcos notáveis, certo? Os arcos notáveis são os que podem ser obtidos por secções de figuras geométricas de forma rápida, né? Por exemplo, 30 graus é um triângulo, o triângulo equilátero, dividindo ele a gente consegue o ângulo
30 graus, né? O 45, secção do retângulo, né? O de 60 também vem do triângulo equilátero, tá? Mas os demais ângulos não são notáveis, tá? Então, este caso, nós não temos um ângulo notável. Se a gente não tem uma tabela um pouco mais definida, né, ou melhor representada, a gente precisa, então, utilizar uma calculadora, tá? Então, eu vou tomar aqui a minha calculadora, tá? Vou colocar ela aqui, né? Eu devo estar aparecendo aqui embaixo, uma calculadora científica, e eu vou estar utilizando, então, a função inversa da tangente, que é a tangente a menos 1, né? Que é o arco tangente, tá? Então, eu vou apertar Shift. Note que a minha calculadora está em graus, degree, né? Tangente a menos 1, abro parênteses, 2 dividido por 3. E ela vai me retornar, então, o ângulo de 33,69 graus, aproximadamente. Tá? Aproximadamente 33,69 graus. Tá? Não está, então, apresentando em coordenada ou em valor em radianos. Como que eu posso contornar isso? Ou converter graus para radianos, tá? Ou eu posso mudar a minha calculadora, tá? Para radianos, a parte número 2, tá? E pedir a mesma operação para ela. Tá? Então, a tangente de 2/3 vai dar 0,58, certo? Ou seja, isso aqui é aproximadamente 0,36, desculpem, né? Rad. Tá? Isso aqui, então, expresso em radianos, certo? Essa é uma forma, pi não, né? Rad, desculpem. Coloquei pi ali, mas na verdade é radianos. Tá? Considerando, então, o ângulo em radianos. Então, o nosso ponto, né, o ponto 3 e 2, ele seria o ponto de raiz de 13, coordenada radial, e coordenada angular 0,6 rad. Tá? Pessoal, existem outras formas? Sim, vou passar rapidamente para elas. Né? Primeira forma, que é interessante. A sua calculadora científica, ela já vem com um botão que é para conversão de coordenada retangular para polar e polar para retangular, tá? Ela faz essa conversão. Você precisa encontrar onde estão essas conversões. Na Cássio, normalmente, ela está localizada aqui, tá? Essa aqui, como é uma outra, ela não está, tá? Nesse caso da minha, o que vocês precisam procurar, tá? Vocês precisam procurar a relação de conversão Pol-Rec. No caso, está em cima do mais e do menos da minha. Então, note que aqui em cima você tem aqui polar e aqui você tem rec, que é retangular, tá? Como segunda função, certo? Só que ela toma cuidado que a calculadora ela só vai apresentar os ângulos, né? O valor do ângulo dentro do primeiro e quarto quadrante. Depois, no próximo vídeo, eu trago uma abordagem mais sobre isso, tá? Então, vou utilizar aqui Shift. Tá, aqui já estou pedindo em radianos, tá? Eu vou colocar aqui mais que pol, então, ó, polar. O polar de quem? O polar de 3, vírgula, não é o ponto, tá, gente? Vírgula, 2, fechei aqui o parênteses e dou um igual, tá? Ele vai apresentar para a gente 3,6. O que é esse 3,6? É a coordenada radial, né? Que é a raiz quadrada de 13. Certo? Vamos ver, ó. Raiz quadrada de 13, 3,6. Então, a primeira coordenada que ele apresenta aqui é radial. Tem algumas calculadoras que já apresentam as duas, tá? Mas na maioria da Cássio falta a coordenada, então, angular. Como que eu trago essa coordenada angular? Tá? Ela vai para uma das memórias da calculadora, né? A, B, C, D, E e F. Não sei porquê, mas ela vai para a memória F, a coordenada angular, tá? Então, alfa, vou chamar a letra F e vou dar um igual.
ele vai apresentar que o valor angular dessa nossa coordenada é 0,58. Perfeito? Ou seja, essa calculadora ela também faz isso para a gente. Tá? Então guarda o esqueminha aqui. Tá? Detalhe, quero saber, né, a coordenada cartesiana, como nós fizemos aqui anteriormente. Tá? Vamos ver aqui rapidinho. Então eu quero a cartesiana, sendo que eu tenho a polar. Então eu vou apertar Shift, eu vou entrar na retangular, ou seja, eu quero a retangular. Retangular de quem? De 2, π, tá? Então eu vou chamar aqui o π da calculadora, dividido por 3. Fechei. Lembrando que ela tem que estar no formato radianos, tá? E vou dar um igual. Ele vai apresentar 1. Quem é 1? É a coordenada abscissa, certo? Se eu apertar, então, alfa e chamar a memória F, ela vai apresentar a segunda coordenada, 1,73, né? Que é exatamente a raiz quadrada de 3, tá? Perfeito? Então a calculadora ela faz essa conversão entre polar cartesiana, cartesiana polar. Dá uma treinada aí na calculadora de vocês. Perfeito? E uma terceira forma, né, já que eu aproveitei isso, é utilizar, no caso, o GeoGebra ele vai fazer, mas ele vai fazer somente ele faz as duas, né? Mas ele vai conseguir trazer para você a coordenada retangular e polar também de um ponto. Tá? Então, se a gente for aqui no GeoGebra e eu digitar o ponto 3 e 2, certo? Ele vai apresentar o ponto 3 e 2, e eu posso vir nas configurações desse ponto, tá? Em álgebra, e pedir para que ele apresente em coordenadas polares. E ele vai apresentar 3,61, 0,59 radianos. Tá? Ele também faz isso. Eu posso pegar na outra situação, que é o 2π sobre 3. Tá? Então, eu vou colocar aqui ponto 3. Lembra, se eu estou digitando em coordenada polar, né? É 2, na verdade. 2, parênteses, 2, ponto e vírgula, né? Π, vou usar o π aqui, π dividido por 3, tá? E dou um Enter, ele já define para a gente então o ponto em coordenada polar, tá? E eu posso posteriormente aqui em configurações, no caso álgebra, e pedir que ele apresente em coordenadas cartesianas, tá? 1,73, tá? Então o GeoGebra também consegue fazer essas alterações, certo? Então, gente, eu fico por aqui nesse vídeo, tá? E vou fazer mais um vídeo ali para a gente complementar um restantinho que falta aqui do nosso pré-aula. Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!